Meus irmãos, antes de passar aqui para a palavra de Deus, eu queria deixar um recado da parte de Deus aqui para a igreja, que no momento que nós estávamos aqui orando no corredor, e algumas pessoas passaram por esse corredor, o Senhor mostrava muito nitidamente, muito fortemente, eu estou em cima do altar de Deus, o Senhor dando livramentos aqui nessa casa de oração. E o Senhor, Ele mostrava assim, livramentos tremendos da parte dEle, de coisas assim que iriam até mesmo acontecer, mas o Senhor dizia o tempo todo: olha a necessidade da minha igreja orar, por quê? Estou livrando nessa noite. Aquele que quiser receber da parte de Deus, abra o seu coração. E se foi com você, se foi com a tua vida, você vai sentir. E Deus vai falar contigo em nome de Jesus. Porque foi forte o que Deus fez aqui à frente. Nós podemos sentir a presença de Deus tremendamente quando algumas pessoas passaram aqui por esse corredor. E ficou muito claro o livramento de Deus. Amém, igreja? Quantos recebem em nome de Jesus? Eu recebo em nome do Senhor Jesus, porque quando Deus mostra, Ele livra. Amém, igreja? Eu vou deixar aqui para a igreja o livro de Neemias, no 1º capítulo. A igreja abrir a palavra de Deus. Eu também agradecer primeiramente ao Senhor, primeiramente a Deus, por todo o bem que Ele tem feito, pela oportunidade dada de trazer a palavra dele numa noite de quarta-feira, e agradecer ao evangelista Jota, que me fez uma mensagem, uma ligação, me convidando a estar nessa noite aqui, trazendo a palavra do Senhor. E para mim é motivo de muita honra, muita glória, trazer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus por si mesma, ela já se explica. E eu quero deixar para a igreja Neemias capítulo 1. Convido a igreja a ler o capítulo todo. O irmão que sentir de ficar de pé, fica à vontade. Quem quiser ficar sentado. Mas eu queria ler o 1º capítulo todo. É um pouco extenso, mas a gente vai conseguir chegar até o final. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quileus, e no 20º ano, em que, estando em Suzã, a fortaleza, veio Hanani, um dos meus irmãos, e alguns de Judá, e eu lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativo lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as portas estão queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Versículo 5 diz assim: e disse: ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o concerto, a aliança e a bondade para com aqueles que te amam, guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos seus pecados, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos e nem os teus estatutos, nem os seus juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenou a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardarei os meus mandamentos, e os farei então que os vossos rejeitados estejam a cabo do céu, e de lá os ajuntam e os trazem ao lugar que eu tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Versículo 10 diz assim: então, estes ainda são teu servo e o teu povo que resgataste com a tua grande força
e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos e a oração dos teus servos e a oração dos servos que desejam temer o teu nome e faze prosperar hoje o teu servo. Dai-me graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Amém, igreja? Pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Uma palavra um pouco extensa. O livro de Neemias, no primeiro capítulo, igreja, relata a história exatamente de Neemias. A Bíblia fala, eu vou tentar resumir um pouco do início dessa história. Depois que Jerusalém ela foi destruída, que a igreja já conhece a história, através do rei Nabucodonosor, alguns foram exilados, cativos à Babilônia, assim como Daniel também, a igreja já que houve ali a destruição de Jerusalém. A palavra fala que Neemias, ele foi cativo, escravo, exilado já para a Pérsia, e ele estava no reinado do rei Artaxerxes. Um nome difícil, mas nós vamos chegar lá, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que Neemias, ele servia o copeiro do rei, como copeiro do rei. E a palavra fala que assim como Daniel, existia alguns homens de Deus, quando foram levados cativos, que tinham algo a mais do que algumas outras pessoas. Ou seja, a palavra fala que Daniel tinha um espírito excelente e Neemias possuía um cargo de exaltação também diante do rei dessa época também. E a palavra sim, como eu estou citando Daniel para a igreja entender, que no meio do povo exilado existem pessoas especiais no qual aqueles homens que levavam eles cativos aproveitavam as inteligências deles, aproveitavam aqueles homens que eram ali achado graça diante de Deus, e eles aproveitavam ele em áreas específicas ou mesmo até especial. E Neemias era uma dessas pessoas, era um desse homem de Deus, não era um qualquer exilado, não era um qualquer escravo. E ali numa terra cativa, a palavra de Deus diz, nós lemos aqui pela palavra dele, que já se explica, a própria Bíblia, ela já fala tudo, que Neemias recebe uma notícia. E quem veio trazer essa notícia? A palavra diz que o irmão de Neemias, vindo da parte de Jerusalém, ele trouxe uma notícia, mas a Bíblia fala também que foi Neemias que fez a pergunta. Foi ele que perguntou: como está a cidade dos meus pais? E a notícia era: a cidade está queimada e os muros estão em ruína e o povo está em total miséria e escassez. E a palavra diz sabiamente para a minha vida e para a tua vida nessa noite sobre algo que me chamou muita atenção, que foi a oração que Neemias fez. Ele fez a pergunta à igreja do Senhor, e ali ele perguntou como estava a cidade dos seus pais, e ele recebeu a notícia de como estava aquela situação. E ali a Bíblia fala que o que Neemias, qual foi a reação desse homem de Deus? Ele sentou, lamentou e chorou. E algo me chama a atenção, que ele sentou, lamentou, chorou. Ele passou por essa etapa, mas a Bíblia diz, igreja, que logo depois, tem até 2 pontos aqui onde nós lemos, a Bíblia diz que depois ele jejuou e orou. E algo de muito importante eu tenho para dizer para a igreja do Senhor. Muitos pregam sobre Neemias que restaurou os muros de Jerusalém, Neemias que estava fazendo uma grande obra, e aquela parte no capítulo 6, que ele começa a falar que ele estava fazendo uma grande obra e ele não podia descer para dar confiança aos seus inimigos. E pegam muito essa parte de Neemias fazendo uma grande obra. Mas o que Deus falou comigo sobre essa palavra é que antes dele fazer uma grande obra, ele fez uma grande oração, que é no primeiro capítulo que me chamou a atenção. Porque lá no capítulo 6, ele está fazendo essa grande obra, ele está cumprindo o seu chamado. Mas antes, no primeiro capítulo,
ele fez uma grande oração diante de Deus. E o Senhor falou comigo fortemente, através dessa palavra, dizendo sobre a importância do jejum, da oração e de uma vida de intimidade com Deus. Cada um de nós já sabemos que isso é muito importante para a vida do cristão, do homem e da mulher de Deus, uma vida pautada em oração e de intimidade com o Senhor. E aqui a palavra já diz que ele fez essa oração. Eu vou repetir para a igreja, que diz assim: Ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a bondade para com aqueles que te amam e guarda os seus mandamentos. Esteja os teus ouvidos atentos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje te faço de dia e de noite pelos filhos de Israel. Algo me chamou a atenção aqui na oração de Neemias, igreja, sobre o cuidado que ele teve de orar a Deus. Quando Neemias, ele pediu algo ao Senhor, que ele recebeu a notícia, me chamou a atenção que ele sentou, lamentou, chorou, jejuou e começou a orar a Deus. Ele viu a necessidade de não só se lamentar, de não só chorar, de não só murmurar, de não só reclamar. Ele tomou uma atitude. E assim, para a minha vida e para a sua vida, eu já quero aplicar isso aqui para a nossa vida, não é diferente. Quantos de nós, quando passamos por qualquer que seja a situação, o lamento, eu sempre falo isso, a igreja sabe, ele é normal. Chorar é normal. Ficar sentimental também é normal, igreja. Nós somos seres humanos. O Senhor não chamou robô, o Senhor chamou os seres humanos. Chorar, sentar, lamentar, isso tudo é normal. Nós choramos o tempo todo por qualquer situação que abate o nosso coração, que nos entristece muitas vezes. Mas o Senhor coloca um ponto, 2 pontos e uma vírgula nessa situação. E qual é essa vírgula? Lamentar, chorar, mas depois tomar uma atitude. E uma atitude que Deus espera de cada um de nós é uma atitude de fé, uma atitude de confiança, de uma certeza de quem é o nosso Deus, a quem nós estamos servindo. Será que nós estamos servindo um Deus que não pode ouvir as nossas orações? Será que estamos servindo um Deus que está com a mão encolhida, que não pode fazer nada por cada um de nós? Não é esse Deus que nós servimos. Nós servimos esse Deus aqui da Bíblia. Esse homem de Deus, escravo, cativo, sabia que existia lá em Jerusalém tudo derrubado, as portas queimadas, os muros caídos, a cidade estava em ruína, mas ele sabia que, independente da situação, havia um Deus que podia todas as coisas. E esse Deus está nesse lugar, nessa noite também, igreja. Essa é a boa notícia. Não é uma história que Deus colocou aqui na Bíblia e deixou como algo para ficar de enfeite. A Bíblia fala que esse rei, ele se lamentou, chorou, orou e jejuou. Foi passando para segundo, terceiro passo, foi fazendo da forma que Deus mandou. A Bíblia fala que esse homem fez essa oração, e ali ele fez uma oração de reconhecimento diante de Deus. E algo de muito interessante eu já quero mostrar aqui para você, que me chamou a atenção, que uma oração feita de todo o nosso coração, ela tem vários parâmetros, maneiras de se expressar diante de Deus. Uma oração, primeiramente, que ela sai do fundo do coração, ela tem que ser uma oração de adoração. Ou seja, nós não podemos entrar na presença de Deus falando assim: o Senhor sabe que eu estou passando, com revolta diante de Deus, como se Deus estivesse permitindo algo de muito ruim na nossa vida e Ele não fosse capaz de fazer nada por nós. A Bíblia fala que todos os homens de Deus que oraram com o coração, Davi, que era segundo o coração de Deus, por que será? Porque primeiramente exaltava o Deus do céu, primeiramente reconhecia o seu lugar e colocava Deus no lugar que é de direito. E isso aqui é para a nossa vida. Chegar diante do Senhor faz toda a diferença, exaltando o nome dEle, glorificando o nome dEle, dizendo para Ele que Ele é exaltado. E foi assim que Neemias fez. E o segundo passo que ele teve de atitude foi a confissão.
O que seja uma confissão diante de Deus, o reconhecimento da nossa situação, o reconhecimento do que está acontecendo diante daquela situação. E ele começou a exaltar a Deus e depois ele reconheceu: sabemos que estamos passando por isso, porque pecamos contra o Senhor, transgredimos a sua lei, e ali, Senhor, sabemos que estamos passando isso por causa dessa situação. Então o Senhor ali foi vendo a oração de Neemias, um reconhecimento: estou dessa forma porque não soube lidar com a situação que se abateu contra a minha vida. E ali Neemias em todo o tempo entendia que eles estavam cativos por causa da desobediência, por causa da rebeldia e por causa de situações que eles mesmos se colocaram naquela situação. E ele falando que sabia de tudo isso, depois de ter adorado o seu Deus, depois ele foi lá e fez o que é o certo a fazer. Ele fez o pedido. Ele fez o pedido ao Senhor, igreja. Depois de ter feito tudo isso, ele soube chegar na presença de Deus. Ele soube aproveitar a oportunidade, porque era um homem que sabia quem era o seu Deus. E ali ele fez o pedido ao Senhor. E a palavra do Senhor diz, igreja, a leitura ela é extensa, a história é grande. Os irmãos já conhecem a história de Neemias, uma história maravilhosa e linda, eu digo de passagem, mas nós vamos correr aqui, que a palavra diz, que eu posso dizer para você, e depois o próximo passo, veio a resposta de Deus. Uma resposta de uma oração bem colocada diante do Senhor, ela vem com uma autoridade da parte de Deus, no qual nós não vamos ter dúvida de que Deus vai responder. E eu posso colocar diante de Deus nessa noite a minha oração. Você pode botar a tua oração diante do Senhor e você vai dizer para Ele: o Senhor conhece todas as coisas, os seus olhos não estão fechados, seus braços não estão encolhidos. É assim que Deus quer que a gente fale para Ele. Ou seja, Deus temível, Deus terrível, Deus poderoso, esse é o Deus que nós servimos e nada mais do que isso. É o Todo-Poderoso, igreja. E aquele que sabe que Ele é poderoso para fazer, não fica mendigando bênção diante dEle, porque independente de passar por situações, independente de sofrer as consequências, as coisas, temos que só ter uma certeza: na hora certa, a nossa oração vai ser ouvida, quando ela é feita do fundo do coração. E aqui a palavra diz que ele vai agora se apresentar diante do rei. E estudando um pouquinho a palavra de Deus, estudando a Bíblia, a gente aprende que o copeiro, ele jamais podia se apresentar diante do rei com um semblante triste. Ele tinha sempre que estar alegre, porque ele era aquele que provava das iguarias do rei para saber se o rei tinha sido envenenado. Ou seja, até isso era um risco para a vida desses homens de Deus, porque ele estava ali provando antes. Se alguém tivesse a intenção de envenenar o rei, morreria até antes mesmo. Mas a força era tamanha e tão grande que era ali um copeiro do rei e tinha que se apresentar alegre, com semblante bem diante do Senhor. Mas a Bíblia fala que o próprio rei percebeu, nós não lemos isso porque está nos outros capítulos. O rei, ele percebeu a tristeza de Neemias, igreja. E ele viu o semblante dele entristecido. E ele perguntou para ele por que ele estava triste. E algo muito forte para a minha vida e para a sua vida, eu quero aplicar para você. Quando você ora ao Senhor, quando você não murmura, você não reclama, não age com rebeldia diante de Deus, não coloca a sua causa botando Deus na parede, espera a hora certa, porque o Senhor vai enviar a providência no momento exato. Nem que Ele tenha que colocar alguém no teu caminho para mostrar para você que a tua oração foi ouvida. E aconteceu aqui na palavra do Senhor exatamente dessa forma. Neemias não sabia de onde vinha a providência. Neemias não sabia quem era que ia se apresentar diante do caminho dele para trazer como resposta da oração dele. Ele só fez a parte dele diante daquela situação. Não havia recurso, não havia motivos para ele adorar, para ele se alegrar, para ele glorificar.
ele só sabia de uma coisa, que a oração dele feita na sinceridade do seu coração iria mover a mão de Deus lá no céu. E isso é muito forte para a nossa vida. E não foi diferente o que aconteceu. A Bíblia diz que o rei perguntou. Ele começou a relatar a situação da cidade dos seus pais, que os muros estavam ali caídos e que ele precisava tomar uma atitude, uma providência, segundo aquilo que estava acontecendo. E a Bíblia diz, igreja, maravilhosamente, que o rei ofereceu todos os recursos para Neemias ir fazer essa grande obra. Quantos conhecem a edificação dos muros, que a igreja já com essa palavra que fala muito aqui, no capítulo 3 fala que sobre os trabalhadores na reedificação dos muros, aí vai falando também nos outros capítulos, 4, 5, 6, sobre os inimigos que se apresentaram, que os inimigos iam ali afrontar, aconteceu várias coisas, mas antes disso, a Bíblia fala que Neemias pediu respostas a Deus e veio da parte do próprio rei. O rei não só liberou ele para ir, como o rei enviou os recursos, deu solicitação a ele, cartas de solicitação, para ele ir fazer o que era de direito. Ele enviou todos os recursos e ali Neemias foi. E a igreja já conhece a história, que essa história ela termina em vitória. É uma história para que nós venhamos praticar em nossa vida e acreditar que quando o nosso recurso humano acaba, Deus ele envia os recursos da parte dele. Ou seja, eu já acredito que o recurso primeiro já é do Senhor, porque até aquilo que a gente entrega primeiro a Ele já vem do céu para a nossa vida. Mas quando a tua força acabar, nós cantamos aqui, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Quando você fala isso e canta dessa forma para Deus, você está dizendo, eu vou chorar, mas eu sempre vou lembrar que até aqui o Senhor me sustentou. Mas por que Deus sustenta a igreja? Porque nós não estamos murmurando diante dEle, não estamos blasfemando contra o nome dEle e nem falando que Ele é o culpado daquilo que acontece em nossa vida. Muitas das vezes somos até pegos com injustiça, não importa se você está pensando assim, mas não fui eu o causador de algo na minha vida. Eu também já falei isso aqui, outras oportunidades que eu tive de pregar, que muitos falam isso, não foi eu que fiz, eu fui a vítima, eu fui a ferida, eu fui aquela que fui injustiçada. Não importa para o Senhor, melhor ainda, porque o Senhor vai te colocar como justo, porque Ele conhece a nossa causa, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que cada um de nós precisamos. Não importa o tempo que leve, porque a palavra diz que isso aqui levou um tempo para ser restaurados. E aqui a palavra de Deus também fala que aquelas portas que foram queimadas, igreja, é algo tremendo. Eram as portas que os juízes, eles julgavam as causas. Ou seja, quando a cidade foi destruída, quando lá a situação aconteceu de destruição, aquelas portas, elas estavam todas derrubadas, queimadas, estavam ali. Como Deus poderia julgar a causa daquele povo? Como aquela cidade, aquele povo poderia novamente se reerguer com tudo destruído e caído? E Deus falou algo comigo também nessa palavra sobre restauração. Restauração, restituição. Ou seja, a Bíblia diz que todas as portas foram reconstruídas. Que houve inimigos, sim. Houve batalhas. Se você for ler, nossa, eu li algo aqui na palavra, o livro de Neemias, que eu cheguei até, falei, Senhor, vou voltar para ler novamente. Porque eu não acredito que eu estou lendo isso. A ponto dos inimigos falar, zombar. A Bíblia chama zombaria mesmo. Se você for estudar a palavra do que Neemias passou, juntamente com aquelas pessoas que ajudaram ele na construção dos muros, existiu até zombaria de dizer, a ponto de dizer assim, vai reconstruir os tijolos e os muros, até uma raposa derruba isso aí. O que me chama a atenção, eu li isso, eu não acreditei, eu falei, Senhor, a tua palavra é revelação pura. O que eu posso trazer para a minha vida e para a tua vida? Quando você está construindo algo, reconstruindo algo, alguém pode dizer, seja quem for, não vai conseguir, olha como é fraquinho, olha como é fraca.
Mas o Senhor diz para você nessa noite: você pode ser fraco, mas o teu Deus é forte. Ele é fortaleza, Ele é a tua fortaleza no momento da tua tribulação. E quando alguém diz pela palavra de Deus, até uma raposa derruba esse muro, estava querendo dizer que tudo aquilo ali era em vão. Mas o nosso Deus, igreja, jamais Ele se engana. Jamais Ele se engana. Ele é aquele que faz a obra por completo. Porque a Bíblia diz aqui, ó, eu vou ler para a igreja do Senhor algo tremendo da parte de Deus. Capítulo 4, do versículo 6, que diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Estudando a palavra de Deus um pouquinho, eu pude entender algo. Tudo aquilo que a gente coloca o coração, ele floresce. Mas eu tenho uma notícia para dar para a igreja. Eu nunca vou chegar aqui e falar assim: coloca o coração e floresce, para o lado bom. Mas se o coração também for colocado em algo mal, vai florescer. Então aqui a palavra diz, igreja, que eles colocaram o coração para trabalhar para o Senhor, para a edificação dos muros. Ou seja, foi de todo o seu coração, foi de coração aberto. Foi ali entendendo que Deus era capaz de fazer todas as coisas. E aquilo que se faz com o coração aberto, colocar o coração em algo, é porque você sabe que verdadeiramente Deus vai dar vitória, porque você abriu o teu coração, você se entregou para aquela situação. E a entrega, igreja, é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo fez pela nossa vida. Quando na humanidade não tinha mais jeito, quantos estão perdidos, quantos se perderam, mas quantos estão hoje na glória, desfrutando de uma salvação, porque alguém entregou a sua vida por completo, deu o seu coração, se doou por completo. E assim a palavra de Deus diz que esses homens edificaram os muros e todo o muro cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E no final aqui fala a palavra de Deus, que eu quero ler para a igreja algo também sobre o tempo, não só o tempo, como... Fala aqui na... Só um minutinho, vou abrir aqui para a igreja. Sobre o tempo aqui, fugir um pouco aqui da palavra. Eles edificaram esses muros em 52 dias, igreja. Ou seja, Neemias foi lá para edificar os muros de Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que em 52 dias tudo ficou em perfeito estado. Ou seja, quando o Senhor nos dá uma ordem, quando Deus nos dá uma missão, nós temos que orar ao Senhor, entregar nas mãos de Deus, saber que Deus vai enviar o recurso e saber que Ele tem um tempo certo, um momento certo. E em 52 dias tudo foi edificado. Voltando a dizer pela palavra de Deus que houve inimigos, houve situações, houve barreiras, e foram muitas. É porque não tem como a gente ficar falando sempre, porque a palavra é extensa, mas não foram poucas as adversidades. Eles chegaram a colocar vigias pela noite, porque a coisa estava tão difícil que muitos estavam ali somente para atrapalhar. Muitos queriam ver aquela obra não concluída, muitos queriam até mesmo ver aquilo acontecer que eles falavam realmente que não iria acontecer. Mas a Bíblia diz que em 52 dias essa obra ela se completou. E o que eu quero dizer nessa noite para a minha vida e para a sua vida pela palavra de Deus, que não importa o tempo que você está esperando algo, não importa se é 52 dias, é pouco tempo para a gente, é verdade, mas se você está há muito tempo esperando algo da parte de Deus, a única coisa que nós temos que ter certeza é que a nossa oração, ela é ouvida diante de Deus. Uma oração sincera diante do Senhor, ela pode muito os seus efeitos. Eu falei aqui no início sobre pessoas que receberam bênçãos de livramentos da parte de Deus. Talvez eu não saiba quem possa ser essa pessoa. Eu até prefiro que o Senhor não mostre quem é.
porque vai ficar entre a pessoa e o Senhor. Mas pode ter certeza, é uma oração tua sincera, porque o Senhor trabalha do jeito que Ele quer. Muitos pensam, as coisas estão perdidas, a igreja está perdida, muita gente está, a igreja está no mundo, mas para Deus, igreja, se 50 errares e 2 acertar, para Ele já valeu. Então o Senhor não trabalha da nossa forma, o Senhor não vê como a gente vê. Então, se você é essa pessoa, não importa o tempo que você está colocando a tua causa diante do Senhor. Coloque em sinceridade, pode ser 52 dias, pode ser 20 anos, mas enquanto você esperar os 20 anos, Ele vai te dar recurso para suportar todas as situações até você cantar o hino da vitória. Amém, igreja? Eu creio que essa palavra te abençoou como ela me abençoou. Eu estou aprendendo também com a igreja e eu conto com a oração da igreja. Eu peço que você se coloque de pé, porque nós vamos nessa noite adorar o Senhor juntamente com o Ministério de Louvor. Nós vamos fazer orações sinceras diante de Deus. Não importa quem não está orando sinceramente, sem ofender ninguém. Igreja, é isso mesmo. Importa se a tua oração é sincera. O Senhor te ouve nessa noite. Seja com gemidos, seja com palavras, seja da maneira que for, a tua oração ela é ouvida. O Senhor vai te ouvir, igreja, e você vai cantar o hino da vitória. Certamente, não importa passar pelas situações, tem inimigos, tem várias coisas, não tem importância. O que mais importa é reconhecer quem é Deus na nossa vida. E reconhecendo Deus, estamos na bênção e ganhando na presença do Senhor. Reconheça o seu Deus, que Ele pode todas as coisas. E Ele é Deus do livramento, Deus do recurso, Deus da providência. Ele é Deus que abre porta, fecha também se for preciso. Ele faz como Ele quiser, porque nós somos apenas servos. Nós somos pequenininhos diante do nosso Deus, mas Ele tem uma grandeza muito grande, muito forte. E Ele não esquece da gente. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor. Ele está nesse lugar. Abra o seu coração para Deus. Com gemidos que apanhar, não